vídeo ao vivo é isso. Fazer tudo em tempo real. Agora tá bom. Então, vou baixar um pouquinho o som. Olá! Bem-vindos a mais um live. E hoje eu vou falar só sobre o fim. Algumas considerações sobre o fim. E é claro que eu não poderia deixar de citar Apocalipse 12 como a palavra principal deste live. Eu saúdo os irmãos do Facebook, estamos ao vivo por aqui, do Instagram também estamos ao vivo, mas se você está assistindo pelo YouTube, já está gravado e editado. É claro que o melhor deve ir para o YouTube, porque é um arquivo, né, amados? Lá fica como uma espécie de arquivo, então tem que ser mais elaborado, a gente coloca uma edição, uma base bíblica mais apurada e assim a gente vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. E acreditem, meus amados, esse dia perfeito está chegando, o dia perfeito ao qual Paulo se refere na palavra é o reino milenar, né? Não vai existir coisa mais perfeita que o reino milenar, que serão 1000 anos com Cristo sendo o presidente da terra, numa terra toda reformada. Se a gente for parar para pensar, nossa, 1000 anos com Cristo, deve estar tão longe, né? Mas não está. Pelo contrário, meus amados, está mais perto do que qualquer um de nós imagina. Mas tudo começa com o arrebatamento da igreja, né? O começo do fim é o que estamos vivendo agora. A apostasia, as igrejas totalmente corrompidas, o evangelho totalmente corrompido, líderes que sabem das coisas, mas não falam, não divulgam por medo de perderem seus cargos, por medo de verem suas igrejas vazias. E isso nada mais é do que apostasia. Porque você saber, a Bíblia diz, aquele que pode fazer o bem, mas não faz, está pecando. Está pecando, então é pecado. O que eu estou fazendo agora e o que vários pregadores Maranata têm feito é o certo a se fazer num momento como este, que é falar a verdade. Então, o que tudo isso tem a ver, né, gente? O que tudo isso tem a ver? O princípio das dores é agora. A apostasia está acontecendo agora. O próximo passo, o arrebatamento da igreja. Isso é iminente, pode ser a qualquer momento. Não falta mais nenhum sinal para o arrebatamento. Muita gente me diz, mas ainda tem muitos a serem alcançados, pastora. Porém, não se esqueçam que Deus tem limite. Irmãos, são mais ou menos porque o nosso calendário gregoriano foi pervertido. Ele tem margem de erro, mas já estão sendo mais ou menos 2018 anos, com margem de erro para 3 anos a mais ou 3 anos a menos de apostasia, de chance. Então, Deus tem limite. Amém? Deus tem limite. A hora que ele bater o cajado e disser a Jesus, agora você vai arrebatar a minha noiva, Jesus terá que obedecer. O Pai e o Filho são um e o Espírito também. E eles têm limite, irmãos. Eles têm limite, então não adianta você pensar que muitos ainda podem ser alcançados, porque até o tempo para isso está acabando. Você está vivo, você está respirando, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou respirando, eu estou pregando, então é porque ainda há tempo. Porém, esse tempo também vai acabar. O tempo para você ter chance de se arrepender pela graça está acabando. Portanto, arrependa-se agora, porque o fim é agora. Não há mais o que acontecer para o arrebatamento. O último sinal foi os 70 anos de Israel como nação, obedecendo a parábola da figueira descrita em Mateus 24. Amém? Se eu não me engano, dos versos 32 ao 35, hoje eu estou com a Bíblia judaica aqui, mas ela é messiânica. Então, ela tem o Novo e o Velho Testamento. Amém, irmãos? Só que com os nomes em hebraico, dos autores, né, dos profetas, enfim, Jesus, Deus, enfim. E Mateus 24, irmãos, ele fala dessa parábola da figueira, certo? Ele fala aqui, ó, no verso, do 32 ao 35, exatamente. E diz assim, irmãos, a palavra de Deus.
Aprendei a parábola da figueira. A figueira é Israel. Assim como a mulher de Apocalipse 12 também é Israel. Por que Deus fala nessas linguagens na sua palavra? Ora, irmãos, porque coube a Deus esconder os mistérios do evangelho dos sábios, dos cultos e revelar aos seus pequeninos. Nós somos os pequeninos de Deus. Nós somos aqueles que entendemos por parábolas. Por isso Jesus disse várias vezes, quem tiver olhos para ver que veja, ouvidos para ouvir que ouça. Então aprenda essa parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade eu vos digo, Jesus falando para os judeus, Mateus 24 é para os judeus. A noiva de Cristo não estará aqui em Mateus 24. Amém? Apenas nestes sinais. Nestes sinais, sim. Então os ramos já brotaram. Israel completou uma geração. E aqui no verso 34, Jesus diz, em verdade eu vos digo que não passará esta geração. Os 70 anos da figueira. Uma geração para os judeus vai de 70 a 80 anos. Sem que todas essas coisas se cumpram. O que são todas essas coisas, meus irmãos? Arrebatamento, 7 anos de tribulação e, em seguida, o reino milenar. Nós estamos muito próximos do milênio. Nós estamos muito próximos de reinar com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos, com o diabo preso. Com o diabo preso durante esses 1000 anos. Imagine que maravilha será este reino e ele está tão próximo. Os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra não deixará de se cumprir. Então, é nessa geração. Israel completou 70 anos. Nós temos mais 10 anos no máximo para que todas essas coisas se cumpram. Dia e hora ninguém sabe. Nem o filho, somente o pai. Porém, Jesus deixou sinais na sua palavra e ele explicou que são hipócritas aqueles que sabem discernir os tempos e as estações da terra, fisicamente falando, quando vai chover, quando vai fazer frio, quando vai fazer sol, mas não discernir o fim dos tempos. Então nós temos que estar ligados nos sinais, amém, meus amados? Tudo está se cumprindo bem debaixo dos nossos olhos. Aleluia! Então, o que diz em Apocalipse 12? Vamos lá. Eu preparei um estudo sobre isso. Não estou conseguindo temperar aqui o som. Uma hora eu acho que fica muito baixo, né? Então, o que Apocalipse 12 tem a ver com arrebatamento? Irmãos, tudo a ver com arrebatamento. Porque em forma tipológica, em forma... não sei se posso dizer uma parábola, porque uma parábola é uma história. Uma história que tem um fundamento para que nós entendamos algo. Então, pode até ser que se classifique, porque conta uma história, né? Apocalipse 12. E o que acontece? Eu vou ler aqui dos versos 1 ao 6 de Apocalipse 12. Eu acho importante. A mulher e o dragão é o tema dessa palavra. Então apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob os seus pés. Deixa eu baixar a Bíblia aqui, para minha boca ficar bem perto do microfone para vocês. Então a mulher estava vestida de sol, tendo a lua sob os seus pés, debaixo, né, debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. E apareceu um segundo sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 coroas. E a sua cauda levou para si a terça parte das estrelas, e as lançou sobre a terra. O dragão prostou-se. Na verdade, ele não prostrou-se, ele postou-se, ele só se colocou. Prostrar-se é se humilhar, se ajoelhar, ele não fez isso, porque o dragão é o diabo e o diabo é orgulhoso. Jamais ele vai se humilhar para Israel. Ele quer o fim de Israel, ele quer a destruição de Israel, porque foi de Israel que veio a salvação. Jesus disse, vocês adoram para os samaritanos o que não conhecem. Ele estava tipologizando os gentios ali.
Mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então é por isso que o diabo quer ver Israel destruída. Apesar de que ele não vai conseguir. Porque quando isso estiver quase para acontecer, o próprio Cristo virá. O próprio Cristo virá para defender Israel. Aleluia. Shekalababassuri cantarábia. E a sua cauda levou para si a terça parte das estrelas e as lançou sobre a terra. O dragão postou-se diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E ela deu à luz a um filho homem, que há de apacentar todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Elohim e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse sustentada durante 1260 dias. Primeira consideração, irmãos, 1260 dias, se você for contar, dá 3 anos e meio. Então, essa profecia, ela terminará, ela começou a se cumprir agora, na nossa geração, no nosso tempo, com a igreja ainda aqui na terra, certo? Porque a mulher está para dar luz. Ela já está com dores de parto. Isso simboliza o princípio das dores, tipologiza, melhor dizendo. E ele vai terminar este sinal de Apocalipse 12 quando terminar a grande tribulação. Então, são os últimos 3 anos e meio, tá? Que Israel vai se esconder no deserto. A mulher de Apocalipse 12 é Israel, como eu já falei. E ali vai ficar protegida pelo próprio Deus, pelo próprio Elohim, durante 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Então vamos lá, irmãos. Eu vou pregar mais aprofundado sobre isso, dia 25 agora de agosto, na casa de oração. Vai ser filmada essa pregação. A gente vai utilizar no nosso culto de mulheres essa palavra de Apocalipse 12. E vamos fazer um culto temático todo em volta disso. Mas o Senhor me permitiu já começar a falar a partir de hoje, aqui no live. Amém? Então, a lua representa Israel. A mulher de Apocalipse 12 também representa Israel. A mulher com dores de parto deu à luz a um filho varão. O que é o filho varão? A igreja em Filadélfia. Jesus falou sobre essa igreja em Filadélfia em Apocalipse 3, dos versos 7 ao 13. E essa foi a única igreja que Jesus disse que ama. Jesus disse: todos saberão que eu te amo. Até os que se dizem judeus, mas não são. Ou seja, até os fariseus, né, irmãos? Os que se dizem estudados na palavra, os que dizem que sabem mais do que nós, os pequeninos de Deus, porém são hipócritas. Jesus diz que eles se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, eles fazem parte da sinagoga de Satanás. Então foi muito forte o que Jesus falou para a igreja de Filadélfia. Ela é o filho varão, porque a igreja nasceu de Israel. Os primeiros apóstolos foram judeus. Amém? O evangelho começou a ser difundido primeiro entre os judeus. Então foi de Israel que veio a salvação. Foi de Israel que veio a pregação do evangelho. Amém? E depois isso se difundiu para os gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Então, se eu não sou judia, eu sou uma gentia. Se você não é judeu, você é um gentio. Amém? Aleluia. Então, Marte representa o dragão. Lembram-se do eclipse agora de 27 de julho? Eu estou em 2018. Se você está me vendo por um acaso já da tribulação, não aceite a marca da besta. Renegue esta marca que vai te levar para o inferno. Aleluia! Não negue o nome do Senhor Jesus. Não negue jamais. Então, se você está assistindo da tribulação dos 7 anos, eu já não vou estar mais aqui na terra. Porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu me arrependi, irmãos. Sabe, eu ajeitei os meus caminhos, eu vim do lixo, eu vim do monturo com certeza. Mas eu me arrependi, eu mudei os meus caminhos, eu limpei as minhas vestes no sangue do Cordeiro e eu tive acesso ao arrebatamento. Amém?
Mas você ainda tem uma chance agora nos 7 anos de tribulação, que é não aceitar a marca da besta, mesmo que isso custe a sua vida. Se você morrer em Cristo, você vai fazer parte do milênio, junto com nós, salvos, que já estaremos em 7 anos de bodas, de casamento com o noivo, amém? Que se tornará o esposo, que é Jesus. Ele vai desposar a noiva, que é Filadélfia, que é também esse filho varão. Perceba quantas tipologias o próprio Deus usa para nos ensinar. Somente se você estiver contrito e humilde de coração, você vai entender como eu entendo. Eu não sou melhor do que você, mas eu me dispus. Eu me separei do sistema. Eu me divorciei da mãe repudiada que é Laodiceia. Jesus fala dessa igreja em Apocalipse 3, dos versos 14 ao 22. Então, você precisa se divorciar também. Ele manda nós nos divorciarmos em Isaías 50, dos versos 1 ao 3. Amém, meus amados irmãos? É muito forte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, Marte é o dragão. Lembram-se que a lua estava ali se eclipsando com o sol e de repente foi visto o planeta Marte a olho nu, nesse sinal de 27 27 de julho. Marte representa o dragão, Marte é o diabo, ele está esperando para pegar o filho varão, para impedir a igreja de ser arrebatada. Porém, ele nada poderá fazer, porque está escrito, e porque está escrito se cumprirá. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus se cumprirá para todos sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Então, este dragão de Apocalipse 12, versos 3 a 4, que planeja devorar o filho varão assim que nascer, é o planeta Marte. Tipologiza o diabo, o planeta Marte. E ele quer impedir o arrebatamento da igreja. Porém, sem sucesso, porque está escrito em Mateus 24, 35, a palavra de Deus se cumprirá para sempre. Então, irmãos, não está acontecendo por acaso nada disso. Sinais no céu, sinais no céu. Você precisa começar a prestar atenção. Eu estou procurando aqui o profeta Joel, que anunciou isso com muitos detalhes. Amém, meus irmãos? No capítulo 2. Calabaias de canto, Deus. Oh, nós cremos, por isso pregamos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, tu voltarás. Achei aqui Joel, capítulo 2. Hoje eu tô na Bíblia de papel, irmãos. Ela tá aqui embaixo, ó, para não atrapalhar o microfone. Então, o profeta Joel descreve esses dias, irmãos, finais, a partir do verso 28. Eu tô aqui procurando, gente. Essa Bíblia, ela tem umas coisas meio esquisitas. Ela tem umas coisas assim que não estão aprofundadas como a nossa, mas eu tô tentando aqui manejar essa Bíblia judaico-messiânica. Vamos lá, Joel 2, NVI. Vou procurar aqui numa linguagem mais fácil, tá, gente? Que eu não tô achando muito fácil aqui na minha. Deixa eu ligar esse ar. Então, nós já lemos Mateus 24, já lemos Apocalipse 12, e agora eu quero encerrar essas considerações sobre o fim com Joel 2. Ó, tem coisas que não tem, por exemplo... Tá aqui, do verso, Joel 2, dos versos 28 ao verso 32, diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, dizendo, os velhos terão sonhos e os jovens visões. Isso já está acontecendo, amém? Isso já está acontecendo, nós estamos nesse tempo. E até os servos e servas, até aos servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esses dias são agora. Nós somos a geração que está contemplando isso, bem debaixo dos nossos olhos.
E mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. É tudo que nós estamos vendo, meus irmãos. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, o profeta Joel também tem um vislumbre dos tempos do fim. Também fala que nos últimos dias os jovens sonhariam, os velhos teriam visões e vice-versa. Amém? E até os servos. E no céu nós veríamos sinais. Então é o que nós estamos vendo. Bate com Apocalipse 12. A mulher é Israel. O filho homem que vai nascer é a igreja em Filadélfia. A verdadeira noiva de Cristo é Filadélfia. Filadélfia não é uma placa de igreja. Filadélfia não é uma igreja física necessariamente, mas ela é um sistema, o único que se manteve incorruptível até o arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Depois do arrebatamento, o anticristo reinará pela permissão do próprio Deus. Ele reinará durante 7 anos, sendo que nos primeiros 3 anos e meio ele será aparentemente bonzinho e firmará um acordo de paz entre árabes e judeus, a geração de Isaque e Ismael, e vai construir o 3º templo dos judeus. Mas quando esse templo for construído, ele quebra o acordo e virá a segunda parte da tribulação, os últimos 3 anos e meio, e ele vai passar a perseguir os judeus, ele vai passar a exigir adoração neste templo que ele mesmo construiu. E os judeus terão que se esconder durante os últimos 3 anos e meio, porque a perseguição será como nunca antes vista. Se você acha que os judeus são perseguidos hoje, você não tem noção do que acontecerá nos últimos 3 anos e meio da tribulação. E a igreja não passa. Eu creio no que diz Apocalipse 3:10. Jesus poupará Filadélfia. Eu sou pré-tribulacionista assumida. Se você é meso ou pós, você não é bem-vindo aqui. A menos que você abra o coração. A menos que você abra o coração para ouvir a verdade ainda aqui calado. Porque se você comentar blasfêmias aqui no meu canal do YouTube, no meu Facebook ou no meu Instagram, você vai ser bloqueado. Você vai ser retirado, meu irmão, minha irmã. Pare com isso. Fique para você com as suas convicções. Agora, só repasse se o Espírito Santo te ordenar. Porque se você repassar mentiras, você não subirá. Você pagará pelo sangue de cada um que você ensinou a mentira. Então, a igreja não passa. Nós cremos no que diz a palavra. Não tem base bíblica para o mês e o pós. Não tem. Ainda que você diga o contrário, que não tem é para o pré, mas eu vou morrer falando a verdade. Eu vou morrer pregando o que o Espírito Santo me ordena. E no nome de Jesus, eu sou mais que vencedora. E a igreja em Filadélfia não passará, irmãos. Não passará. Mas nesses 7 anos você ainda terá chance. Como eu disse, não aceite a marca, ainda que te custe a própria vida. Amém? E nos últimos 3 anos e meio, Israel estará em perigo. E então o Senhor Jesus virá. Diz lá em Apocalipse 1, ele virá com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram com a lança, ou seja, o próprio povo judeu, eles vão se lamentar. A Bíblia diz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por quê, irmãos? Arrependidos por não terem crido. Já no arrebatamento vão ter pessoas arrependidas. E não pense que quem não subirá é somente ímpio e judeu. Não, muitos que se dizem cristãos ficarão. Não subirão porque aprenderam errado, porque pregaram errado. Então vão ficar. Mas Deus é tão maravilhoso que ainda vai dar uma chance, porém não mais pela graça. Provavelmente você vai ter que ser martirizado, você vai ter que morrer sofrendo pelo nome do Senhor. Então não queira passar por isso, arrependa-se agora e suba com Filadélfia. O arrebatamento pode ser a qualquer momento, irmãos, não há mais nada a se cumprir para o arrebatamento da igreja. Nós só estamos dependendo do dia e a hora que o Pai estabelecer, porque nós não podemos saber isso. Amém? E
Após esses últimos 3 anos e meio, Jesus vem, todo olho verá, os judeus chorarão, os judeus se lamentarão, porque mataram o Mashiach, mataram o bendito que eles tanto esperaram por mais de 2000 anos. Eles vão se lamentar profundamente. Mas aí será o tempo de só quem purificou as suas vestes no sangue do Cordeiro usufruir do reino milenar. E após o milênio, o diabo será solto para a última batalha, a batalha de Armagedon, onde já está decretado o fim dele, julgado e condenado para todo sempre. E o mal vai ser extinto no lago de fogo e enxofre, irmão, juntamente com o anticristo e o falso profeta. Isso antes do milênio até, né? O anticristo e o falso profeta são derrotados já no final dos 7 anos. Mas depois do milênio, Satanás é solto, derrotado para todo sempre, junto com a terça parte que caiu com ele. E todos os condenados, todos que foram para o inferno, todos os que morreram sem Jesus. E nós, os salvos, tanto os salvos arrebatados quanto os salvos da tribulação, reinaremos com ele para sempre na Nova Jerusalém. Um lugar onde não haverá o mal, um lugar onde não haverá, não precisará nem de luz, nem de sol algum, porque Jesus será a própria luz. Amém? Então, irmãos, eu quero encerrar aqui com Apocalipse capítulo 7. Eu poderia falar várias palavras de arrebatamento, mas hoje eu quero focar em considerações. Amém, meus irmãos? E considerações é algo mais rápido, é algo que a gente não vai aprofundar. Aqui no 7, do verso 9 ao 12, diz assim: depois disso olhei e vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Elohim, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Ah, não, gente, passa bem mais. Eu acho que até aqui o verso 17, tá? Então, eu estou no verso 11 agora. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Elohim. E diziam: assim seja, o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão e a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus da eternidade. De eternidade em eternidade, assim seja. E um dos anciãos me falou dizendo: quem são estes que estão trajando vestes brancas e de onde vieram? E eu lhe disse: meu Senhor, tu o sabes. E ele me respondeu: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, até que as branquearam. E por isso eles estão diante do trono de Elohim e o servem diante de si no seu templo de dia e de noite. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua tenda. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol os afligirá com o seu calor, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Elohim enxugará de seus olhos toda lágrima. Então ainda haverá chance, como vocês veem, os santos que vêm da tribulação, que perseveraram, porém vai ser mais difícil, meu irmão e minha irmã, porque não ir agora, eu não entendo o coração duro de vocês. Meu Deus! Gente, eu em 2 anos ajeitei a minha vida. Eu me converti final de 2012, final de 2014 estava tudo ajeitado. Tudo que teve que entregar. Eu já era pastora, já tinha a Casa de Oração Filadélfia. Em 2016 veio a ordem para romper com o sistema, para não pregar mais em nenhuma denominação, porque Deus me disse que não estava lá, me deu a revelação em Apocalipse 3, dos versos 7 até o 22, falando de Filadélfia e Laodiceia. Então eu não entendo por que tanta resistência, meus irmãos. Por que tanta resistência em permanecer no pecado? Por que tanto medo? Que mal pode te fazer o homem se Deus é por ti? Amém? Então nós devemos nos arrepender agora. Nós não queremos passar pelos 7 anos, não precisamos. Deus está nos prometendo a salvação agora. Amém, meus amados? Vou voltar para cá a Bíblia. Então vamos orar nessa hora. Vamos orar. Aleluia. Oh Deus, eu te agradeço por mais uma transmissão. Por poder falar, Senhor, mais um pouco sobre o fim.
por poder falar especificamente da esperança da glória, por poder dizer que a porta da graça ainda está aberta, mas por pouco tempo. Oh Deus, Pai, clareia a mente deste povo como clareaste a minha. Senhor Jesus, eu te peço, arrebate-nos, salve-nos nas alturas, hosana nas alturas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, toca os corações duros nestes últimos dias, Pai, quebranta. Oh, Deus, Pai, ajuda-nos a liberar o perdão para quem ainda falta nos perdoar, o que não significa que queiramos conviver. E eu te coloco a minha irmã nesta hora, Mariana Tuma. Meu Deus, eu já perdoei ela por tudo que ela me fez. Ou, Senhor, tu me falas até, Senhor, de macumbaria da parte dela contra a minha vida. É muito triste revelar isso, mas, Pai, eu perdoo. O que não significa que eu queira conviver enquanto ela estiver na cegueira. Mas traz, Senhor, traz ela para a tua maravilhosa luz e a família que ela construiu. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, poupa-nos, livra-nos, Pai. Oh, Deus, que qualquer mancha em nossas vestes seja lavada agora mediante o nosso arrependimento sincero, porque já são os últimos dias. Oh, Pai, que a terra proclame que tu és rei e que tu governarás com justiça. Em nome de Jesus, eu te apresento a vida, meu Pai da Casa de Oração Filadélfia, nesta hora. Eu te apresento o jejum que vamos começar segunda-feira que vem. 40 dias sem a carne vermelha, Senhor, simbolizando que nós tiraremos qualquer, Senhor, sujeira de nosso corpo, qualquer coisa que pese como a carne pesa. Em nome de Jesus, Senhor, dá força para essas mulheres que estão jejuando comigo. Oh, Deus, que decisões sejam tomadas durante este jejum, que venha batismo com fogo e nas águas, ralacheira la canta la iera la cheira la iera la cheira la baias, rica de la base canta la basoire ala mandras. Oh, converte, Senhor, o remanescente que ainda falta. Oh, meu Deus, livra-nos, poupa-nos da tua ira. Mas para salvação, em nome de Jesus. Obrigada, recebe a nossa gratidão por tudo que tem sido pregado, por tudo que tem sido proclamado pela boca dos maranatas. Protege os pregadores maranatas, Senhor, de toda a retaliação. Oh, Deus, que o diabo não ache brechas para agir na vida de meus irmãos. E eu te peço em especial pela minha vida. Livra-me, protege-me, Senhor, guarda-me debaixo das tuas asas, porque eu não fui rebelde como Israel, Senhor, mas eu quero que tu me ajuntes, como a galinha junta seus pintinhos, me protege debaixo de tuas asas. Oh, rabaxere de cantarabiera, lacheira, la soire, la mandras. Oh, Deus, obrigada por essa transmissão. Oh, Deus, obrigada por cada vida. Em nome do Senhor Jesus, é o que te peço. E desde já eu te agradeço, crendo na salvação que só pode vir de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos encerrando mais uma transmissão. Se eu vi que teve gente que mandou sonhos aqui, mande já com a palavra, mande por vídeo que eu vou postar no meu canal, mas só se tiver a devida base bíblica. Quando você sonhar ou receber visão, abra a palavra, porque sem ela eu não aceito. Amém? Em nome de Jesus. Então fiquem com Deus e até a próxima transmissão. Aleluia, obrigada, Senhor da glória. Eu te louvo, eu te engrandeço. Eu digo que tu és santo, Pai, e não há outro como tu. Para todo sempre tu reinas e governas com justiça, porque já o príncipe deste mundo foi julgado e derrotado. Oh, pelo poder da cruz do Calvário, pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia, ralacheira la soire la canta la bashuriana rabia surianda nemanas. Yera la chera la suire calabaias de canto enenahae. Yera la soire la calabasuriana rabia surianda nemanas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Porque escolhestes ocultar isso dos sábios, Pai, e revelar aos teus pequeninos.
Yeralassuri calabais. Adoshka.